Sejam bem-vindos a mais um podcast da Multiweb TV. E hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui Sérgio Alves Ferreira. Vai acontecer neste sábado em Salete, na Igreja Matriz, dia 15 de julho, às 18 horas, a ordenação diaconal. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse tema hoje aqui no nosso podcast. Sérgio, seja bem-vindo, agradeço você por estar aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema tão importante que traz um grande benefício para as muitas famílias e todo um trabalho que é desenvolvido, né, por você. A gente sabe que não é somente, né, a partir de agora, já é desde sempre. Sim, é isso daí, Marcos. Então a gente tá aí numa longa caminhada, né? Foram 5 anos de estudo, de aprofundamento, conhecimento, né, para que a gente possa, assim, levar para as nossas comunidades, para nossa, enfim, para a nossa diocese, porque o diácono permanente, já entrando no tema, sim, o diácono permanente, ele não é paroquial, ele é diocesano, sim, né? Então, numa necessidade, o bispo ele pode pedir o apoio. E é a primeira vez aqui em Salete? É o primeiro diácono em Salete. Olha só. Então, eu estou fazendo a abertura. Espero que não seja o primeiro, né? Sim. E que venham outros, né? Também para poder fazer esse trabalho que é tão bonito, tão gratificante, né? Que falta muito, né? A gente sabe que a necessidade, hoje ela é grande. Os nossos padres são muito acarretados, eles têm muitos trabalhos, né? Então, assim, a necessidade do diácono permanente, ele é importante. A gente tem que fazer um parâmetro ali, uma diferença, né? Porque nós temos 2 tipos de diácono, né? O diácono permanente, que é o homem casado, sim, e o diácono, que é o transitório, aquele que faz uma experiência de um tempo e depois se ordena padre. Sim, que aí então, não é casado. Aí não é casado. Uhum. Então, assim, Nesse caso, você não vai virar padre? Não, no momento, não. Sim. Assim, por que eu quero dizer no momento, não? Existe uma possibilidade, mas isso a gente não quer, né, Marcos? Sim. Assim, no caso, venha a falecer a minha esposa. Já vou dizer, eu sou português bem claro. Correto. Venha a falecer a minha esposa. Eu tendo ainda uma idade meia baixa, eu posso fazer o pedido de ordenação. Olha só. Mas, aí vem a ressalva, né? Vai depender, então, se o bispo vai aceitar, se tem os padres, né? Então, sim, vem todo um trabalho feito para que possa ser ou não, sim, aceito. Agora, Sérgio, você falou destes estudos. Aonde que foi? Como funciona até para chegar a esse ponto da ordenação? Assim, então nós fizemos propedêutico aqui na Diocese de Rio do Sul mesmo. E a partir ficamos 1 ano, né, fazendo os estudos de conhecimento, onde as nossas esposas, né, que nós éramos em 10 candidatos, né, que estamos ali, né, ficou mais para frente, mais 9 serão ordenados até setembro, 1 já foi, e eu. Mas assim, voltando aos estudos, então a gente fez toda a formação em Florianópolis, numa escola própria, né, onde professores são os padres e alguns, né, que deixaram o clero de lado, né, ou seja, não se tornou padre, mas continuaram fazendo o seu trabalho. Então tem vários professores nossos lá que são todos eles formados dentro da caminhada do qual nos orienta, passaram toda a dinâmica do que nós podemos fazer dentro da nossa caminhada diaconal. E depois dessa ordenação, como vai ser o seu trabalho aqui no município de Salete? Bem, o meu trabalho após a ordenação vai ser um trabalho do qual, vou assim dizer, são 3 atos que eu não posso fazer, né? Que é a consagração, a confissão e a extrema unção. Não que essa é específica do padre. Sim. Mas demais celebrações eu vou estar apto a fazer, ajudar o padre. Você seria um segundo padre?
Olha, não podemos dizer um segundo padre, Marcos, Sim. porque a gente, né, daí entra aquela dúvida na cabeça de Sim, algumas pessoas. sim. Mas assim, o diácono, ele tem a sua função específica, né? Nós diáconos, nós temos a nossa função, né? Nós não podemos querer ser um segundo padre, porque existe por aí afora, Sim, sim. nosso mundão de meu Deus aí, pessoas, tanto que diáconos que querem ser padre, né? Chega lá, meio nas escondidas, mas isso acaba aparecendo. Então não adianta a gente querer fazer as coisas escondidas, que Sim. tudo aparece. Então, assim, eu vou procurar fazer tudo aquilo que foi me orientado na escola, né? Porque a gente tem as orientações, tem os documentos da igreja que nos dá os respaldos do que eu posso fazer. Sim. Os documentos que o Papa Francisco vem remetendo sempre, ele vem nos orientando, os diáconos, os leigos, os padres. Então, cada um vai fazer a tua função. E, Sérgio, você vai atuar somente na igreja matriz ou nas paróquias das comunidades também? Não, eu vou atuar assim, eu vou ter um cronograma junto com o padre. Cronograma paroquial. Então, nós vamos sentar, nós vamos fazer uma escala, como a gente tem a escala de missas dele final de semana. Sim. E eu vou entrar nesse cronograma junto com ele. Ele vai me escalar, um exemplo, para ir Santa Margarida, outra para ir para o Rio Vilde, comunidade São Luís, enfim. Todas eu não vou ser diácono só da igreja matriz. Sim. Então, vou estar atuando em todas as comunidades. A gente sabe que nas comunidades, mesmo aquelas pessoas que participam da leitura, ou que seja, são coordenadores, né, os ministros, eles não são remunerados. Nesta questão do diácono, ele é remunerado? Também não. O diácono também não é remunerado. É opção. Olha só. É opção. Então, assim, o que acontece? A paróquia, ela ajuda ajuda de custo de viagem. Sim. Né? O deslocamento do combustível e tal, até porque precisa, né? Mas remuneramento, remuneração. O diácono vai ganhar valor X. Não, Sim. Isso não existe. Então, é zero. Até porque os padres, eles são remunerados. Sim, os padres são. Sim. E assim, sempre foi um objetivo teu, Sérgio? Marcos, essa vocação, eu coloquei no meu histórico, que está ali na diocese. O meu histórico, ele é bem grande, mas eu vou fazer bem resumido. Então, assim, ele me começou lá em 80, ano de 1980, quando eu fui para o seminário. Fiquei um ano no seminário, desisti, mas não desisti da minha vocação de igreja. Sim. Participativo, sempre ativo. Me casei no ano de 93. E aí vim, né, fiz algumas viagens longas aí da minha vida, né, depois de casado, até de solteiro, dentro da casa, junto com o pai e com a mãe. Mas depois que eu me casei, Sim. então a gente começou meio que a criar asas, né, como assim diz. Sim. Então, em 2002, quando eu cheguei em Londres, foi quando eu vim do Paraná, vim para Londres, então lá eu recebi o convite do padre Cláudio Steffen. Hoje ele é falecido. Ele, juntamente com o padre Claudinho Liskowski, que hoje ele está atuando na diocese de Lages. Então, assim, ele me convidou se eu queria ser diácono permanente, só que era pela congregação dos redentoristas. Então, para mim, era muito difícil, porque eu, né, a minha menina era pequena, a Larissa. Então, recém-chegado em Londres, Sim. recém começado a trabalhar. Então, e os estudos na época era de janeiro e julho, era 15 dias em janeiro e 15 dias em julho. Então, para mim, se tornava muito difícil. Então, eu ali desisti. Não é que eu desisti daquilo que eu me sentia. Sim. Meu desejo era ir. Sim. Minha vontade era ir. Mas você sempre foi muito ativo Sim. nas missas, a participação nas comunidades. Sim. E aí, então, lá em Londres, mesmo, fui chamado para ser ministro da Eucaristia. Então, ali já passei a ser ministro da Eucaristia.
a ministra da palavra. E em 2003, 2004, quando faleceu minha sogra, vim embora para Salete. Né? Então, já entrei atuando na comunidade de São Martinho. Sim. Né? Que na época era o padre Franz, né? Que acabou falecendo agora recentemente. Mas assim, minha caminhada de igreja permaneceu. Em 2012, o padre Celso, né? Ele me convidou novamente. Se eu queria ser diácono permanente. E eu aceitei o convite. Então ali a gente começou o processo de documentos, Sim. tudo que precisava. Mas o padre Celso logo foi embora. Então não deu continuidade. Veio o padre Haroldo, né? Sim. E o padre Haroldo foi embora, veio o padre Adalberto. E numa conversa ele pediu para mim: e você tem vontade ainda de ser diácono permanente? Eu falei: eu tenho. Esse desejo não Sim. continua vivo. Então vamos procurar ver com quem é o responsável para a gente poder então encaminhar. Daí eu já indiquei logo, falei: o responsável é o padre Júlio. Então vou conversar com ele. Sim. Então ele conversou com o padre Júlio, e daí foi feito uma reunião com o CPP aqui na paróquia, para que então todas as lideranças apoiavam ou não, né? Sim. Porque a gente depende de tudo isso. Olha só. Tem Então, todo um processo. Tem todo um processo. Então daí houve a reunião, o padre Adalberto até ele não quis que eu participasse, assim, até para não dizer assim, deixar o pessoal assim Constrangido. isso, ou né? seja, Ou ser forçado, não à vontade também. Para não forçar a barra, Sim. né? É a palavra mais correta, né? Para não forçar eles a votar sim. Sim. Então o padre Adalberto falou: não, você não vem na reunião, deixa só as lideranças que vêm, e da gente conversa e eles vão decidir. Então o CPC e todas as lideranças que estavam presentes, eles deram aval que sim. Daí então era 10 horas da noite e ele me ligou para mim: olha, você é muito mais querido do que eu aqui em Salete. Falei: por quê? Não, porque todos eles apoiaram. Então foi unânime. Foi unânime. Olha. Então foi aí que começou então todo o meu processo. Aí ele já levou para o padre Júlio já reencaminhou pedindo a documentação necessária, tudo de novo. Então daí eu tive que buscar lá no Paraná os documentos da igreja lá, enfim, todo o processo que era necessário. Puxa todo o documento. Então a gente começou essa caminhada. Então daí passei pelo propedêutico, como eu já disse lá no início da nossa conversa. Sim. Né? Aí fomos para a escola diaconal São Francisco de Assis, lá de Florianópolis, onde nós tivemos os nossos professores, excelentes professores. E aí tu permaneceu lá em Florianópolis ou era dias ou... Semanas. A gente ia por semana. Era 3 vezes no ano. 3 vezes no ano. Isso. Então a gente ia na sexta-feira. Sim. Ficava lá até no sábado seguinte. Então a gente ficava a semana inteira lá. Os estudos começavam na parte da manhã. Às vezes nós ia até 9 horas da noite, né? Sim. Porque são várias matérias. Então, cada dia nós tínhamos um professor. Prova, tudo? Prova, tem prova. Tem que, no final, a gente tem que ter as notas ali, senão também não aprova, né? Puxa. Apesar que o nosso padre Walter, que é o diretor, é o formador, ele é uma pessoa 100%, olha, não tem como não dizer mais, né? Mas sim. Quando eu digo 100%, porque não é uma baita de uma pessoa. Então a gente tem ele no coração, sim, que é um paizão. Então ele sempre nos dava força, né? Olha, tem que melhorar aqui, olha aqui. Mas os padres, que eram os nossos professores, eles davam os trabalhos para nós fazer, a gente fazia em casa e levava na próxima fase. Então a gente levava os trabalhos, chegava lá, entregava, ele corrigia se estava certo. A gente tinha nota boa, se não tinha, a gente tinha nota o que merecia. Sim. Né? Então eles também, assim, eram bons, sim, mas não dava tanta colher de chá, não. A gente tinha que
para a gente ser o que é para ser, eles, né, como o nosso bispo diz assim, ó, eu quero diácono que seja diácono, né, que venha com conteúdo, Sim. não diácono só de formação. Sim. E há uma diferença, porque às vezes até a própria comunidade, né, como vai acontecer a ordenação do Sérgio Alves Ferreira para diácono, mas há todo um processo que você passou para chegar até esse momento, né, Sérgio? Sim. Então, assim, porque é tudo aquilo que a gente quer, né, Marcos? E eu digo assim para as pessoas, quer conhecer, participa. Sim. Venha, faz parte do processo. Aí você sabe tudo aquilo que a gente aprendeu e o que a gente vai poder colocar na prática. Sim. Porque tem muitas coisas que a gente sabe, mas que a gente não é momento da gente estar fazendo. E o que muda para você a partir de agora, assim? Marcos, a responsabilidade. A responsabilidade é muito maior. Porque o Sérgio, ele será tratado ou não mais como um Sérgio. Ele já vai ter diácono, né? Sim. A palavra diácono, ela já vem na frente. Diácono Sérgio. Então, assim, essa palavra, ela tem um peso. O Sérgio, ele tem que ter uma aparência, não física, mas a ser transparente naquilo que faz. Sim. Uma pessoa de exemplo, porque eu sempre, mesmo não sendo diácono, eu digo assim, Marcos, o Sérgio, ele tem que ser em casa, na igreja, no trabalho, aonde o Sérgio estiver, ele tem que ser a mesma pessoa. Porque não adianta eu querer falar de alguma coisa se eu não faço. Sim. Eu vou citar um exemplo. Não adianta eu estar lá na minha celebração, eu dizer que os pais, a família tem que ser responsável, se eu não sou o primeiro a dar esse exemplo. Então, o exemplo parte de mim. Eu sou o exemplo. Sérgio, você que, né, sempre foi muito ativo, mas agora, né, acaba entrando neste outro segmento da igreja. Na sua avaliação, o que está faltando para as pessoas participarem mais, estarem mais presentes na igreja? Marcos, olha assim, a gente faz uma análise muito lógica. As próprias pessoas não estão se interessando. Porque a igreja está sempre ali, aberta, disposta. Só que as próprias pessoas não se sentem à vontade de ir. Eu, por exemplo, né, vou citar um exemplo agora que aconteceu essa semana, quando eu fiz um convite para uma pessoa ir, né, na celebração da... Não vou lá para quê? Falei, cara, algo que está acontecendo pela primeira vez na nossa paróquia. Sim. É pela primeira vez que nós estamos tendo uma ordenação. Então, é importante. Não quero. Então tá bom. Sim. Então, assim, é a falta de vontade, não é falta de convite. E muitas vezes as pessoas, elas procuram a igreja quando algo acontece de ruim? Olha, em vários sentidos, né, Marcos? Quando eu estou precisando da igreja para alguma coisa, aí eu vou lá. Sim. Quando eu obtive aquilo que eu queria, eu me afasto de novo. Sim. Aí quando eu tenho necessidade de novo, eu estou aí lá de novo. E por que a gente só procura quando a gente precisa? Não, a gente tem que estar sempre. Imagina eu, Sérgio, né? Aí já diácono formado, não ordenado. Sim. Né? Só querer ser diácono e depois eu abandonar? Não. Eu tenho que ser agora e depois. Sim. Sérgio, vai acontecer na Igreja Matriz a partir das 18 horas. Como é que vai ser essa celebração? Marcos, vai ser um momento, assim, eu começo a falar, dá até a gente acaba esquentando, né? Porque é momento emocionante. Ela começa, né, vai ter vou colocar assim algumas partes, né? Uhum. Vai começar com o histórico da minha vida,
do Sérgio. Depois, então, a celebração, ela vai ser, a princípio, normal até a proclamação do Evangelho. Sim. Aí, então, vem um chamada. Um diácono que já é ordenado, ele vai chamar e eu vou me apresentar ao bispo. E o padre Júlio, que é o nosso coordenador, eu digo assim, o nosso paizão. Aqui do Alto Vale? Isso, da diocese. Uhum. Da diocese. Sim. Então, eu sempre digo assim, o padre Júlio ele é um paizão. Né? A gente sempre que precisou, ele sempre estava ali. Então, assim, o padre Júlio, ele vai pedir a minha ordenação para o bispo. Não é eu que peço, é ele que vai pedir, né? Sim. Então o bispo ele vai fazer algum questionamento, ele vai fazer uma pergunta e o padre Júlio vai dizer se estou ou não apto a ser ordenado. Sim. E aí então começa então o processo da ordenação. Aí depois, dentro da celebração do rito da ordenação, tem um momento, esse é o momento forte, é o momento em que eu vou me deitar, é o momento de que é cantada a ladainha, onde o bispo ele faz as orações, invocando, né, através da ladainha de todos os santos, ele vai fazendo a sua oração e vai transmitindo. E depois o momento em que a gente vai receber o livro dos evangelhos, né? O evangeliário, o nome próprio, né? Sim. E, enfim, aí chegando ali, então a gente está quase que no finalzinho da ordenação. Mas E é uma celebração diferente e pela primeira vez em Salete. Isso, ela é diferente. Olha só. Então, assim, você que vai estar acompanhando depois, venha participar, venha celebrar com a gente, que eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração e você vai ver o quanto que é importante a participação. Sim. Como você espera, Sérgio, receber o apoio da comunidade de Salete pelo seu trabalho que começa, né, depois dessa celebração? Assim, eu espero, né, que todos compreendam, né, tenha a sensibilidade do acolhimento, né, porque a gente ser acolhido é gratificante. Não é, a gente já se coloca a serviço gratuitamente, né? E quando a gente é acolhido nas comunidades, nas famílias, nas visitas que a gente vai fazer, que é um trabalho específico do diácono, que é a visitação, Sim. visita aos doentes, no trabalho... Tudo isso também. Sim. Olha só. Então, esse é um trabalho específico do diácono, né? Sim. Então, nós temos as três dinâmicas, que é a palavra, a liturgia e a caridade. Uhum. São as três funções que o diácono exerce, que essa é própria do diácono. Sim. Diácono permanente. Enfim, o diácono transitório também, mas o diácono permanente, né? No caso, o nosso. E assim, a gente vai passar por dificuldades. Isso tá bem claro. Porque nós vamos bater em portas que a gente não vai ser aceito. Tem disso? Tem. Olha só. Tem. Porque a gente não sabe onde que a gente está chegando, né, Marcos? Uhum. Então, como a gente pegar aquela passagem da Bíblia lá, onde Jesus, ele diz assim, ó, bate a porta e você será aberto. Mas vai ter aquele que não vai abrir. E quando a gente bate a porta e ela não abre, a gente não tem que abaixar a cabeça. Sim. Porque a gente tem que levantar. É aí que vai ver a nossa força, ela começa aí. Porque não é porque no primeiro obstáculo que eu vou ter, é que eu vou abaixar a cabeça. Não, é aí que eu tenho que levantar, porque eu sei que a minha missão ela é muito maior que isso. E essa sua missão que você destacou aqui, né? Foi indo até chegar a esse momento que você almejou. Isso é sem palavras, né? A Sim. gente dizer tudo, né? Porque o que nos motiva é isso. É saber do que a gente pode fazer, contribuir para a nossa comunidade, para as pessoas, né? Quando aqueles que precisar do meu trabalho,
vai ligar para mim, Sim. né? Porque vai ter o meu telefone, né? Vai estar lá junto com a secretária. Hoje ela já tem, mas assim, mais especificamente, após a ordenação, ela vai ter mais acesso ainda, porque Sim. as pessoas vão... Olha, eu preciso da visita do diácono. Como que eu posso falar com ele? Sim. Então, ela vai passar. Então, isso é... Sim. O Sérgio, até para a gente ter um conhecimento, né? A questão de missa para culto, tem uma diferença? Eu falo que você pode também estar realizando? A celebração da palavra, sim. Missa, não. Não. A missa, por quê? Sim. A missa, ela tem a consagração, que é parte específica do padre. O culto, sim, O somente culto, a missa sim. que não. Só missa, não. Uhum. Proclamar a palavra, essa é do diácono. Se você, numa missa, onde tem um diácono, ele que proclama a palavra, o evangelho, né? Sim. Então, o padre, né, como a gente está agora num processo de experiência, podemos assim dizer. Sim. Então, nas missas que eu vou com o padre Dionísio, então eu peço a bênção para ele para que eu possa proclamar o evangelho. Sim, sim. E ele me dá a bênção. E todo esse seu conhecimento que você tem, não somente nesses estudos, mas você sempre foi muito presente dentro da igreja, mas é constante também, né? Não para por aí, né? Não, os estudos, Marcos, os estudos nossos não param. Os estudos, nós temos que estar continuamente. Portanto, os documentos que o Papa Francisco sempre escreve, a gente tem que estar sempre atento. Olha só. Porque sempre tem novidade. Então, já vou colocar aqui. A partir do primeiro domingo do Advento desse ano, a gente já vai ter uma mudança nas nossas celebrações de missa. Né? Vai vir um novo lecionário, missal romano, aliás, não o lecionário, o missal. Ele vai vir com algumas mudanças. Então, nós, diáconos e os padres, já tem que estar apto a essas mudanças. Sim. E somente aqui em Salete você pode fazer esse trabalho, ou se for chamado para outra região, pode também estar atuando? Eu posso atuar em outra paróquia, sendo chamado, sendo convidado. Desculpa. Se o bispo ele precisar do meu trabalho, por exemplo, vou citar um exemplo, a Dona Ema, nós temos ali o padre, ele precisa da ajuda do diácono. Sim. O Dom Onésimo, ele vai me delegar para lá, né? Ele com autorização, porque precisa de tudo isso, né? Então, eu vou lá, vou ajudar o padre César, que é o padre ali de Dona Ema. Então, eu vou lá, vou prestar meu trabalho lá, sim, junto com ele, mas não deixando a minha paróquia. Sim. Ô Sérgio, como você avalia hoje, na era digital, da internet, né? As pessoas estão mais ligadas, eu falo, à religião, às vezes, pela internet do que dentro da própria igreja? Marcos, isso é uma realidade. As pessoas hoje se ligam muito nas redes sociais, né? A gente vê ali pessoas, não assisto missa pela televisão. Mas eu tenho lá no YouTube, lá eu acompanho o Padre X. Sim. Eu acompanho no Facebook e tenho... Gente, uma coisa nós temos que, como cristão, nós temos que ver qual que é a real. Sim. A missa televisionada, ela é válida para quem não pode ir até a igreja. Ela é válida. Ela tem a sua validade. Sim. Mas para uma pessoa que é sadia, uma pessoa que tem possibilidade de ir na igreja, de participar, ela está cometendo um erro. Sim. Né? Então as redes sociais, ela ajuda? Ajuda. Tem coisa boa? Tem. Não podemos menosprezar. Não. Sim. Mas nós temos que estar sempre atento a essas coisas. Né? A gente tem acompanhado também, né? A gente sabe que tem muitos padres famosos, né? Você acompanha algum, Sérgio? Como é que é essa experiência também de acompanhar, ou às vezes até mesmo de buscar alguma informação, né, que eles levam, né, para uma legião aí de
né, de fãs pelo Brasil Sim. afora. Assim, um padre que eu já desde da minha infância, né, que eu sempre gostei, sempre acompanhei, é o Padre Zezinho. O Padre Zezinho, então esse ali, eu posso dizer assim que ele é o pioneiro, né, das canções e da sua catequese. Sim. Porque o Padre Zezinho não é só padre cantor. Portanto, ele não gosta de dizer que ele é um artista. Sim. E o Padre Reginaldo Manzotti, que é um dos mais recentes. O Padre Marcelo Rossi, também há uns anos atrás eu acompanhava bastante, mas hoje já nem tanto, né? Sim. E eu, durante a semana, agora, eu venho acompanhando, não diretamente o padre, mas a gravação que ele coloca, ali até que nos grupos que a gente tem, Sim. é o Padre Alex Nogueira, né? Ele tem um momento de oração. Então, no meu horário de café, lá na empresa, que eu saiba tomar café, Sim. aí então eu acompanho, porque me ajuda muito. Então, assim, eu não tenho, no momento, não dá para mim ir na igreja. Sim. Mas ali, então, ele me traz porque ele faz a proclamação do evangelho, faz a explanação e faz a oração, do qual vai me alimentando. Sim, Né? sim. Porque a oração, ela alimenta a gente. E sempre está surgindo novos padres, Sim. eu falo, né, que acabam levando não somente a mensagem, mas a música. Sim. Tem. Ó, nós temos agora que vai estar em Tuporanga no domingo, o padre... o Pozo lá, meu Deus do céu, agora me fugiu o nome. Sim. Enfim, ele também é um padre, assim, que ele vem com uma dinâmica muito bonita. Ele tem o seu jeito de pregar, de acolher as pessoas, na simplicidade dele também. Sim. Ele é muito acolhedor. Sim. Né? Então, assim, nós estamos com uma legião de padres fantástico que estão vindo aí, né? Sim, sim. E isso ajuda muito. Mas nós temos que tomar cuidado com essa questão. Aí eu acompanhar o padre pela mídia Sim. e esquecer de ir na igreja. Não, eu posso até acompanhar, mas Sim. não posso deixar de ir na missa. E o Sérgio também toca um violão, canta a música religiosa também, Sérgio? Gosto. É? Eu, assim, toco violão, né? Toco na missa, ou na igreja, né? Muitos aqui me conhecem, já visitei Sim. quase todas as nossas comunidades aqui da paróquia, né? Há um tempo atrás, quando nós tocava no grupo, junto com o Adãozinho. Sim. Aí depois eu entrei com o movimento de irmãos. Então no movimento de irmãos eu estava sempre ali junto com eles, sempre à frente. Né? Um grupo maravilhoso. Também fui o pioneiro, eu e o Sr. Antônio Schmitz, do movimento de irmãos. E aí você não é somente cantando música religiosa, você participou aí, como você falou, com o musical do Adão aí. Isso. É mesmo, é? Então nós fazia, Sim. né, não só na As igreja, dançantes? né, fazia as dançantes para terceira idade, era Olha só. divertido, né? Sim, sim. Mas assim, o meu foco maior, Marcos, sempre foi a igreja. Sempre. Sim. Então eu sempre assim, tinha algumas atividades, tem a festa lá, vamos lá? Não, olha, eu tenho compromisso na igreja, eu vou na igreja. Meu compromisso primeiro, Sim. a igreja. Depois da igreja, então daí se sobrar um tempo eu vou. Então assim, e gosto de cantar música sacras, né? Sim. Música religiosa. Isso é... Ô Sérgio, assim, na sua avaliação, né, eu sei que com toda essa diferença agora, né, de estudos que você tem, em Salete, o que precisaria melhorar ainda? Se é possível fazer algumas alterações? Eu falo nessa questão, né, tanto da missa, do culto, da igreja no geral. Se há possibilidade de fazer algumas mudanças, é isso? Isso. Marcos, assim, eu vou dizer assim, o Padre Dionísio, ele está com um pensamento bastante positivo, que é na questão das pastorais. Né? É o que nós estamos precisando bastante na nossa paróquia. Uhum. Né? Nós temos ali uma pastoral que está ativa, que é a catequese. Essa nunca parou. Né? Ela sempre teve quando não eram as irmãs que coordenava, aí depois veio a Ermelinda,
né? Que ali ela doa o seu tempo, é uma pessoa que está sempre à frente. E aí nós temos os movimentos de irmãos, o movimento de cursilho, mas nós temos outras pastorais que precisam, quando nós tiver as nossas pastorais ativas, e que o Padre Dionísio, com o pensamento que ele tem ali de fazer com que as pessoas assumem, né? Vai ser difícil? Vai ser um trabalho árduo para poder fazer isso. Quando como eu já falei, a gente tiver essas pastorais, pastoral familiar, pastoral da juventude, pastoral do idoso, pastoral, enfim, diversas pastorais, aí eu posso dizer para você assim, a nossa igreja ela vai caminhar diferente. Sim. Porque há muitas atividades, né? Sim. A gente fala na questão da igreja aqui em Salete como um todo. Uhum. Não, existe várias atividades para se fazer. Se a gente vamos pegar na nossa equipe de liturgias, né? Que a gente tem hoje ativa. Se você ir na igreja, você vai ver quase que sempre as mesmas pessoas que estão lendo ali. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão, não sei se estão com medo ou não, a gente não sabe. Então a gente vai ter que fazer um trabalho, um acolhimento, Sim. né, em conjunto, né? Eu falo eu junto com o Padre Dionísio, a partir então da minha ordenação, que a gente vai ter um pouquinho mais de, não vou dizer liberdade, Sim. mas um pouco mais de função dessas pastorais, de ajudar. A gente não vai querer fazer, porque aquele que coordena, não é ele que faz, ele simplesmente já disse, coordena. Então vai montar uma equipe, as pessoas que vão ajudar, que vão estar ali fazendo esse trabalho. Sim. Onde a gente pode dizer assim, um trabalho formiguinha, Uhum. né? Vai convidando uma aqui, convidando outra ali, e vai montar uma equipe onde que todos, quando se abraçar, haver essa união, aí então a gente vai dizer assim, ó, nós estamos no caminho. Que bom, hoje nós recebendo aqui no nosso podcast o Sérgio Alves Ferreira. Por que você também é conhecido por Sérgio Paraná? Marcos, isso aí já lá em 94, quando eu vim morar em Salete, né, você vê que eu casei em 93, 94 eu já vim para Salete. E você é do Paraná? Eu sou do Paraná. Então, assim, o pessoal aqui já começou a me chamar de Paraná, e me perguntava, se perguntasse pelo meu nome, ninguém sabia. Sim. Mas por Paraná, então eu já sabia que era eu. E você é de qual região lá do Paraná, Eu Sérgio? sou lá de região de Cascavel, né? A gente fala Cascavel porque é a cidade mais, assim, tradicional, com o nome mais conhecido. Sim. Mas eu sou natural de Nova Aurora. Nova Aurora, que é Isso. próximo a Cascavel. E dá 60 quilômetros, né? 60. Mas Sim, sim. lá hoje é um pulinho. Aí você nasceu lá, ficou até que idade lá e veio direto já para Salete ou não? Não. É assim, então é uma longa história, né? Sim. Então eu nasci lá no município de Nova Aurora. Eu fiquei ali até quando eu me casei com 27 anos. Na agricultura? Não, eu na agricultura fiquei até os 19 anos. Uhum. Aí então a gente veio para a cidade. Sim. Então daí comecei a trabalhar, assim, trabalhei em vários empregos, né, de garçom até hoje na madeireira. Então foi assim uma trajetória de conhecimento. Eu vou dizer assim, tudo que eu passei foi conhecimento. Sim. Para me chegar até hoje, aonde é que eu tô, né, com a graça de Deus. Então, em 93 nós casamos, em 94 eu vim para Salete, em 95 eu retornei para o Paraná. Então, eu fiquei 10 meses em Salete. E a sua esposa é do Paraná também? A minha esposa é do Paraná também. Uhum. E daí, em 99 eu fiz um longo caminho até São Paulo, fui morar lá em Mogi Guaçu, São Paulo. Olha só. Daí a empresa que eu trabalhava me transferiu para Cascavel. Daí voltamos para o Paraná de novo. Então, daí, quando foi em 2002, né, que meu pai veio a falecer, ele faleceu em fevereiro e em março, comecinho de abril ali, nós viemos para Santa Catarina. Fomos para Londres. E depois de Londres eu vim para Salete.
de Salete, em 2009, eu fui para o Paraná de novo. Em 2010, né, eu retornei para Salete. E agora estou aqui. Sim. E agora que acredito eu assim que não sei se vou sair. E a sua família reside lá? Minha os família, familiares? sim. Aqui só o Sérgio. Aqui é só o Sérgio. E agora uma nova caminhada também. Agora, E um novo compromisso agora. Um compromisso que ele vai me dar, acredito eu, porque eu tenho certeza naquilo que eu vou fazer, muito orgulho. Sim. Porque eu amo, Marcos, eu digo assim, ó, eu estou ali porque eu amo. Não é porque é só um desejo, não. Sim. É porque eu amo aquilo que eu quero fazer. Amo o que faço. E ajudar pessoas, né? E ajudar. Isso, né, já a gente sempre ajudou. Né? A ajuda nossa não é aquela que aparece. Sim. Né? Porque o próprio Jesus diz assim, o que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber, ou vice-versa. Sim. Né? Então, a gente sempre esteve à disposição a ajudar, fazer aquilo que a gente pode. Porque não adianta a gente dizer que vai fazer algo que a gente não pode. Sim. Né? Então, vamos ter os pés no chão, fazer aquilo que a gente tem possibilidade de fazer. Que bom, nós queremos agradecer hoje aqui no nosso podcast o Sérgio Alves Ferreira, ele que vai ser ordenado diácono na Igreja Matriz nesse sábado. Sérgio, sucesso, parabéns, né? A gente fica muito feliz, né, por este novo desafio, esta conquista sua também. Te desejamos sempre muito sucesso, né? Agradecemos por estar aí sempre ajudando as pessoas e o espaço aqui para sua mensagem final. Eu quero agradecer, Marcos, a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho dessa nossa nova caminhada, né? E quero, saindo daqui de dentro, não é daqui para fora, Sim. mas que sai daqui de dentro, dizer a toda a nossa comunidade saletense que pode contar comigo naquilo que precisarem, nas minhas orações, nas minhas visitas. Olha, precisar, é só me ligar. Não precisa, de repente, ligar lá para Charlene, né? Sim. Porque, de repente, ela tem outros compromissos, mas liga para mim. Meu telefone, né? Depois a gente vai deixar aberto para todo mundo. Sim. Porque a gente tem que deixar, porque aqueles que precisam, vai nos procurar. E, desde já, eu quero convidar cada um de vocês, família saletense, pessoal da nossa região de Itaió, com certeza Sim. vão estar assistindo, né? Porque vai longe. Sim. Né? Então, assim, venha participar, venha celebrar com a gente neste sábado, que vai ser um sábado de muita alegria, de muita esperança para nossa Salete e para nossa região. E que Nossa Senhora da Salete, que é a nossa mãe, ela possa estar abençoando a cada um de vocês que estarão ali e vocês que não poderão vir também. Por que não? Vocês fazem parte, é filho. Então, e aqui fica o meu agradecimento ao Marcos, né, por dar essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Sim. Claro que se a gente for conversar, a gente vai longe. A estrada é longa, né? Mas obrigado, Marcos, pelo momento que você me dedicou aqui. E dizer sucesso nesse teu trabalho, que é um trabalho bonito, é bacana, onde leva a mensagem, onde leva o carinho, onde leva a música que faz com que nós, no momento de tristeza, ela traz alegria, né? Então, obrigado. E o meu lema de ordenação, eu tirei do 1 Samuel, né, que diz assim: eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Por que eu escolhi? Eu vou rapidinho, Marcos, Sim, se você me permite. Claro, então, tem assim, ó, por que eu peguei esse lema, esse tema? Porque quando eu digo eis-me aqui, é porque eu estou dizendo que eu estou apto, estou aqui para ouvir. E fala, Senhor, que o teu servo escuta, é quando eu deixo os meus ouvidos abertos para ouvir quando você quer me falar. Quando eu deixo Deus falar em mim, né? Eu ouço a voz de Deus
através da pessoa que vem conversar comigo. Então é muito bom, e daí então por isso eu peguei esse lema, que não é de agora. Então há muito tempo que eu já venho dizendo, um dia esse será o meu lema. E chegou o momento. Que bom. Obrigado, Marcos. Parabéns. Sérgio Alves Ferreira com a gente hoje aqui. Ele que vai ser ordenado diaconal aqui em Salete, na Igreja Matriz, neste sábado, dia 15 de julho, a partir das 18 horas, e todos estão convidados. Hoje no nosso podcast, o Sérgio Alves Ferreira com a gente.